Fui eu ou foi você? Fui eu não, nem mexi aqui, nem toquei. O título. Ah lá, estou travado aqui. Deixa ela resolver lá. Falando sobre a autoridade da nova criatura, eu quero continuar falando um pouco sobre a santificação, porque esse processo de santificação para a autoridade é fundamental. E quero deixar algo muito legal no coração de vocês, porque eu estava meditando sobre santificação e eu me lembro que quando eu me converti, um pouco depois da minha conversão, a ideia de santificação, ela era tão digamos assim, ela tinha um fundamento muito ruim, não era um fundamento legal. Não era um fundamento que causava apetite para buscar, para querer viver uma santificação. Embora a gente acabava vivendo por causa, pelo fundo que era apresentado, que era de sofrimento, de punição e de várias outras coisas que poderiam vir sobre aquele que não era santo. Então, qual é o fundamento real da santificação? É para que a igreja viva exatamente aquilo que Deus sonha a respeito dela. Porque Jesus disse, olha, nesse mundo vocês terão aflições. Presta atenção, nesse mundo vocês terão aflições. Ele disse, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então ele diz, se anime, que eu venci o mundo. Se animem. Mas alguém diz assim, né? Jesus venceu e eu vou vencer também. Isso é uma realidade, não é? Mas se ficar só aí, a gente não vai entender como vencer. João 5,4 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É uma promessa intrínseca na natureza nova. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É uma declaração. Não é tipo assim, não resta uma dúvida aí, não tem reticências no final dessa questão. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, ponto. Então tem uma promessa, uma garantia de vitória intrínseca na nova natureza, já existente na nova natureza. Mas agora eu preciso compreender, ser iluminado, ter essa iluminação sobre esse caminho de vitória que eu preciso trilhar. Eu posso entrar pela porta. Eu posso passar pela porta. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Cara, eu posso passar pela porta, a porta da fé. Receber Jesus, passei pela porta da fé. Crer, passei pela porta da fé. Sair de dentro do Egito foi um ato de fé do povo. Porque para a gente, a leitura, cara, é tão assim, mas eu pergunto para qualquer um de vocês aqui, qualquer um de vocês, pegar, sei lá, a Verônica e o Tiago aqui, está aqui na frente do casal, com a família, estão lá, se estabeleceram, passaram, sei lá, para chegar o momento do apartamento, quantos? 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos? 5 anos para sair o apartamento, já gastaram uma grana para organizar, aí vem os nenenzinhos, veio um, veio outro, estão aí se estabelecendo, correndo, trabalhando, e de repente imagine que alguém chega hoje e diz assim, deixa tudo aí. Deixa tudo e vai morar, vai lá para a Bahia. Não vou mandar para a Bahia, não tem parente lá, pode socorrer. Vai para o Piauí. Vai para o Piauí. Mas assim, e nosso apartamento, cara, deixa tudo e vai. Por pior que seja a condição de vida de alguém, o lugar onde ele está é o lugar onde ele está ambientado, onde ele construiu relacionamentos, família e várias outras coisas. Agora você sair, arrancar raízes dali, sem nenhuma promessa de retorno, vai para um lugar onde é uma promessa de ser melhor, mas eu não vi ainda. Foi exatamente a situação dos hebreus saindo de dentro do Egito. Embora eles vivessem lá como escravos, era o lugar da vida deles, da existência deles. Era o lugar da existência. Tinha uma promessa pela frente.
Mas era só uma promessa. Às vezes a gente pega os hebreus e martelo neles, marreta neles, né? Porque nós lemos com pouca atenção. Nós trazemos isso para a nossa realidade muito pouco, uma imagem muito pequena, muito curta, não é? Para compreendermos os verdadeiros motivos dos combates deles. E tomarmos lições com isso, para fortalecer a nossa fé. Então, quando a gente fala do processo de santificação, que antes tinha um pano de fundo totalmente obscuro, sem ideia, sem, sabe? Estava baseado apenas em condenações e acusações. O processo de santificação, na grande realidade, é essa manifestação do próprio Cristo, da pessoa de Cristo, da igreja como corpo, na pessoa de Cristo, para andar como ele andou. Viver como ele viveu. Fluir nesse mundo como ele fluiu. Quando Jesus disse, olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo, elimine agora, seja, digamos assim, insensível às aflições, teremos sim, mas agora pegue essa parte de eu estou em Cristo, sou o corpo de Cristo, sou a igreja estabelecida, as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja, eu sou essa igreja, eu vivo como essa igreja, eu compreendo como funciona essa igreja, eu sei que apesar das minhas fraquezas e de várias coisas que eu ainda terei que enfrentar, há uma garantia sustentada por uma imagem que agora eu posso ver. Fundamento. O nosso fundamento é Cristo, mas não é um Cristo invisível, que não foi visto. Vocês entendem que quando a Bíblia fala, quando Abraão foi estabelecido como pai da fé, olhando para hoje, para o Jesus visível, olhando para o Jesus, para o que a gente vê hoje, para o que a igreja viu e testemunhou, Abraão realmente é digno de ser o pai? Porque ele não viu nada do que a gente vê. Não tem um único ser humano que conta a história de alguém que veio e morreu na cruz por Abraão e assim mesmo ele crê. Abraão é guiado por uma voz e não por uma imagem. Então nós temos uma imagem, nós temos uma pessoa que se transforma numa voz, mas depois de ser a pessoa. Então, quando compreendemos a fé que Abraão teve, para ele receber o título de pai da fé, do qual todos nós somos filhos e descendemos dele, esse cara realmente creu, ele não viu nada, ele ouviu uma voz, e ele sai em direção àquela voz. Os hebreus, Moisés desce lá, um cara que era duvidoso naquele momento. Porque a última vez que nós vimos Moisés, foi o que ele estava fazendo? Matando alguém. E fugindo. Como é que esse cara veio falar para a gente de sucesso e justiça? A gente vai seguir esse cara, e quando a coisa apertar, sabe o que ele vai fazer? Perna para que eu te tenho. Saída estratégica pela esquerda. Vocês entendem que hoje nós temos não apenas uma imagem, ou alguém, um ser humano que pode falhar, como Moisés no decorrer da sua jornada, teve suas falhas. Nós não temos esse alguém que pode falhar. Nós temos uma imagem segura. Jesus que não pode falhar, embora Moisés fosse um tipo de Cristo para aquele povo, porque lá em Deuteronômio 18, ele diz assim, o Senhor levantará no meio de vocês alguém como eu, a esse vocês vão dar ouvidos. Que é Jesus, só que sem falhas. Alguém que não foge. O Rodrigo leu aqui da ovelha? Ah, não, foi o Marcos. Marcos, né? É que se parece. Ele ouve a minha voz e me segue. Então o que é santificação? Não é te chamando para algo incerto, que talvez você ache que vai funcionar, não. É te chamando para ser igual a Ele. Eu venci o mundo. Ele é o vitorioso que andou nesse mundo. Ele venceu.
embora com todas as pressões que vieram sobre ele, nenhuma pressão desviou Jesus do seu caminho, nenhuma pressão fez Jesus pensar se estava indo bem ou se estava indo ruim, nenhuma pressão. Você sabe o que é que Jesus colocou, bateu, jogou na cara de todos os que cercavam? Cara, a sua opinião pode ser importante, mas a direção de Deus é o fundamento da minha existência, ou do meu pai, no caso. Foi isso que ele fez. Hoje nós temos essa imagem garantindo transformação. Então, por que autoridade e santificação andam juntas? Porque ele estabeleceu para a igreja uma jornada como ele andou. 1 João, capítulo 2. Acho que 2,6. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como? Como ele andou. É uma caminhada semelhante. João, o Evangelho de João 14, 12 ou 12, 14, alguma coisa, ou 12, 24, está por ali. Lê do capítulo 1 até o último capítulo e você vai encontrar ele dizendo assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E maiores ainda as farão, porque eu vou para o Pai. Ele disse, cara, vocês vão dar continuidade com o mesmo legado. Na oração ele disse, como eu fui enviado, vocês também. Como eu sou amado, o Senhor ama eles, eu sei. Então, no final do Evangelho de Marcos, ou de Mateus, como ele me enviou, eu também envio a vós. Ou seja, com todas as capacitações, com tudo. Então, por que eu preciso compreender que santificação, que ser transformado é importante, porque tem uma promessa gigantesca do outro lado, de vitória aqui, de garantia aqui. E é uma promessa comprovada, não é algo que está obscuro lá na frente. Eu acho, gente, andar num relacionamento com Deus não é promessa obscura, é garantia de vitória, é garantia de força, de vida, é garantia de sucesso, é garantia de direção. Quanto mais livre, eu trouxe essas frases aqui, eu só peguei algumas delas da semana passada. Quanto mais livre do controle deste mundo a igreja estiver, maior será a autoridade que ela terá sobre este mundo. Porque nós podemos andar misturados e ser a mesma coisa, ou nós podemos compreender, é uma questão de compreensão, como eu entendo. Como eu entendo, porque nós não fomos chamados para sair, nos afastar das pessoas, fomos tirados do sistema, fomos desligados do sistema. Você foi desligado do sistema para ser agora uma porta para que outras pessoas sejam desligadas. Jesus disse, eu não peço que tire eles do mundo. Jesus está falando desse mundo presente. Eu peço que os livre do mal, que os guarde do sistema que governa este mundo. Sistema de escravidão, sistema de pecado, sistema de fracasso, sistema de doença, sistemas de pobreza, os sistemas que a maldição criou. Ele disse, guarde eles desse sistema, mas eles precisam ficar aqui ainda. Então é um entendimento, é uma mente transformada. E quando eu compreendo isso, eu valorizo cada verdade que me é apresentada. A autoridade tem seus fundamentos na santificação, porque sem santificação não há autoridade. Hebreus capítulo 12, 14, 12, né? 12, 14? Ou 14, 12? Em Hebreus, hoje eu estou assim. Portanto, segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entenda que a autoridade bíblica não consiste em apenas comandar, mas também reconhecer e se submeter. Autoridade não é só quem comanda, eu continuo repetindo aqui que eu não estou falando da autoridade do poder de expulsar demônios, mas da capacidade de viver plenamente como um filho de Deus, como herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo. Andar sobre, viver sobre, estou falando de dormir e acordar assim, porque, pastor, eu expulso demônio, mas isso não é todo dia, não é todos os dias. Por exemplo, Paulo, a Bíblia diz que Paulo passava por uma mulher endemoniada, passou por muitos dias, e aquela mulher estava endemoniada todos os dias. Só um desses dias, lá depois de muitos dias, é que ele resolveu, ou seja, teve uma direção para expulsar aquele demônio. Mas andar em autoridade, eu posso andar todos os dias, acordar e dormir em autoridade como filho de Deus. Todo momento.
Onde eu estiver, trabalhar, dirigindo, pedalando, construindo casa, fazendo o que for, comandando o escritório, comandando pessoas, como autoridade, alguém onde a vida, a unção está investida para sempre. A Bíblia diz que o dom de Deus é irrevogável, não tira mais. Não existe ninguém apto a ser autoridade delegada por Deus, se ele mesmo não aprender primeiro como sujeitar-se à autoridade. E nós pegamos, eu coloquei essa frase aqui, porque eu peguei aquele texto lá do centurião, que pediu para Jesus ir curar o servo. Mas quando Jesus se coloca no caminho, ele disse, não sou digno que entre na minha casa, porque eu entendo como funciona a autoridade. Eu estou debaixo de autoridade, e tenho pessoas sob a minha autoridade, e eu dou comando, porque eu estou debaixo de autoridade. O princípio, gente, o poder aqui, eu estou debaixo de autoridade. Portanto, porque eu estou debaixo de autoridade, eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. E a minha autoridade funciona porque eu estou debaixo de autoridade. Importância de nós entendermos isso. Não é porque quando eu entendo que eu estou debaixo de autoridade, funciona toda a autoridade subsequente, tudo que vem depois. Olha a questão do casamento. A Bíblia diz assim, o homem, porque o homem nasceu por causa de Deus, e a mulher por causa do homem. Todos os próximos relatos que vêm para a família têm como base, ainda que não esteja esse verso, não esteja lá esse verso escrito em cima, esta passagem ou essa ideia está intrínseca no texto. Salmo 126, Salmo de número 1, Salmo 127 e várias outras passagens de família, de sucesso de família, está intrínseco isso. O homem nasceu por causa de Deus e a mulher por causa do homem. Então a palavra submissão para a mulher não é para que a mulher seja uma escrava, e muito menos o homem fazer da mulher uma escrava. Até porque um cristão não submete uma esposa a uma escravidão. Pelo contrário, Jesus diz que o marido, ele ama a esposa como Jesus ama a igreja, a ponto de dar vida por ela. Dar vida, morrer por ela. E ainda prepara os empregados, os servos, para cuidar dela, para adorná-la, para deixá-la bem bonita. Dura. Mas Jesus é o noivo. Nós estamos aqui. Olha o que o Espírito Santo está fazendo. Olha os quíntuplos dons do ministério. Para edificar a igreja, a noiva, para adornar a noiva, deixar ela bonita para chegar para o noivo. E ele disse, esse mistério é grande entre o marido e a esposa. Então, quando a Bíblia fala que a esposa esteja submissa ao marido, existe quando isso funciona, gente, aí vai funcionar provérbios, porque a mulher sábia edifica o quê? Oh, a palavra edifica, lá está, intrínseco, prospera, fará prosperar. Será uma novidade, o marido vai ter novidade sempre. Amor, estava precisando pagar isso aqui, a gente precisa organizar o dinheiro. Ele falou, amor, eu guardei aqui, vem cá. Ó, debaixo do travesseiro. Ó no fundo da bolsa, no fundo falso. Mas ainda que não esteja escrito que o homem nasceu por causa de Deus, em qualquer passagem que fala de família, está lá. Olha que os caras chegam para Jesus no começo. Ai, Moisés deu carta de divórcio, o que é que o senhor acha disso? Jesus não fica tentando florear e explicar. Não, Jesus diz assim, sabe por quê? Por causa da dureza do coração de vocês. Porque no começo, ele volta lá para o princípio. No princípio não era assim. No princípio, o Pai criou o homem e a mulher e se uniram, tornaram uma só carne. Mas por causa da dureza do coração de vocês é que ele permitiu que Moisés desse carta de divórcio. Cara, isso é muito de Deus. Então, quando eu capto essa questão da autoridade, quando eu entendo, se você vai ler Romanos 14 em diante, nós vamos ver lá que toda autoridade é estabelecida por Deus. Toda autoridade, a importância de nós orarmos. Cara, é muito difícil às vezes você orar por uma autoridade. É muito difícil você não torcer para o bicho quebrar o pescoço, morrer, arrancar. É difícil.
É difícil, mas Paulo fala assim para os servos, os escravos, nos dias dele, os escravos, servirem aos seus senhores, mesmo sendo maus, está escrito assim, mesmo sendo maus, servir como quem serve a Deus. Meu Jesus. O senhor pega o chicote e o escravo levanta a camisa. Lá no caso dele, lá na época. O caminho para cima é descendo. Né? Aquele que serve, seja aquele que quer servir, que serve, seja o maior, e aquele que governa, seja como que serve. Como combater contra a minha antiga natureza no processo de santificação? Eu preciso, eu vou dar uma pausa aqui, né? Nessa nota. Lembre que a sua antiga natureza não é a sua inimiga. Não é. Sua antiga natureza não é a sua inimiga. Sua antiga natureza é o defunto que você está levando no caixão. A Bíblia diz que você faz ela morrer. Então, se você leva ela para a morte, então você tem controle sobre ela. Então, ela não é a sua inimiga. A Bíblia diz que o nosso inimigo é Satanás. Seu inimigo é o inferno. Mas eu quero pegar uns pontos aqui que são muito importantes nessa questão de molde de caráter. Põe para mim aqui o capítulo 11 acho que é 11 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Não sei se é o verso 1, é que veio no coração sobre Barnabé. Isso, Presta atenção nisso aqui, gente. E vou só fazer esse comentário aqui e a gente vai parar, porque acabei nem entrando mais um pouco. Mas isso é muito importante para a gente, porque fala dessa questão do trabalho do nosso caráter. Não é? Essa transformação do caráter do homem, permitindo dando lugar ao caráter de Cristo. Porque o que é caráter? É esse conjunto de características de uma pessoa que forma a índole dela. Então, existe o bom caráter e o mau caráter. O que é o mau caráter? O mau caráter é o fluxo de uma natureza. Fluxo de uma natureza. Dificilmente uma pessoa consegue. Jesus diz assim, olha, ninguém, nem uma árvore mal, consegue dar bons frutos. Porque no final, vai fluir aquilo que está dentro. Então, o caráter é esse conjunto de características de alguém, não falo de aparência, mas de característica interna, de alma, que forma exatamente aquilo que a pessoa é. Então, quando a Bíblia fala sobre desse molde no caráter de Cristo, é a verdade transformando o que eu penso, o meu interior primeiro como nova criatura, agora transformando a minha mente, de forma que as minhas afirmações e os meus comportamentos estão bem firmados e bem estabelecidos, porque caráter é uma coisa bem estabelecida. Caráter é uma coisa bem estabelecida. Vocês já ouviram aquela história do sapo que vai, da rã lá, o sapo que vai atravessar o escorpião no rio. O escorpião promete que não vai picar ele, mas quando chega no meio do rio, ele pica a rã e a rã morre. E ele diz, cara, mas você foi burro demais, porque você está nas minhas costas, e você me picou e vamos morrer. Ele diz, eu não posso negar mudar essa natureza. Porque por mais que ele tentasse se comprometer com algo diferente, se não houver uma mudança do caráter, não é apenas uma mudança do interior, mas uma mudança dessas virtudes que Pedro diz, junte a virtude com a virtude, a fé, o amor. A gente consegue até começar algo, dar o pontapé inicial em algo bom, mas não consegue dar continuidade, porque no fim, o que vai se manifestar é a questão do caráter. É o que de verdade eu sou na índole. Então, vamos pegar aqui, ó. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Pode seguir? Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Pode seguir, Mar. Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem. Acho que não é esse texto. Deixa eu voltar aqui para não perder o texto, gente, e não ficarmos aí gastando tempo. Deixa eu ver se é o texto mesmo que eu quero, só para não ler versos a mais. Não é essa passagem não que eu quero.
Aqui é só a defesa de Pedro. Verso 19 a seguir, perdão, não era o verso, é do verso 19 a seguir. Volta, vai para lá. É que eu peguei do verso 1. Eu lembrava do capítulo. Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, olha só, dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, Estevão foi apedrejado. Então, a partir do momento que Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá, a Bíblia diz que o jovem Saulo estava lá, sabe fazendo o quê? Mata. Então, por causa daquela tribulação, a igreja passou a ser perseguida de uma forma extraordinária. Matavam e levavam para cadeias os cristãos. Então, por causa dessa tribulação, não é? Os cristãos se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, tão somente aos judeus com medo. Não anunciando a ninguém, verso 19 ou 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciam-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Pode ir. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor, muitos gregos. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram a Barnabé até Antioquia. Só um pouquinho aqui. Barnabé. Esse cara, o nome dele é José, e os apóstolos o apelidaram de Barnabé, que significa filho de profeta, não é? Ou filho da consolação. Esse Barnabé, esse cara era show de bola. Para o cara olhar para alguém, os apóstolos naqueles dias, olhar para um cristão no meio e dizer, cara, você é um profeta. Mas será que era porque ele estava profetizando? Mas vamos seguir aqui. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos. Volta o 22, mas deixa eu ler de novo. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram a Barnabé. Tem um porquê de ter enviado a Barnabé. É importante nós entendermos que era um tempo de tribulação. Não era como hoje, que você pode, sei lá, estou mandando o Guilherme lá para o Rio Grande do Sul, e aí eu mando um zap daqui para lá, mando as fotos do Face do Guilherme aqui trabalhando, o Guilherme servindo de família, disso, daquilo, o Guilherme se movimentando. Então, antes do Guilherme chegar, já chega a característica dele lá. Não era assim antes. Antes, uma carta demorava meses para chegar. A informação sobre alguém chegava 3 vezes na frente da informação. Não é? Então eles enviaram a Barnabé, porque era um momento de tribulação, precisava de alguém confiável, alguém que não ia mudar o recado no caminho, alguém que, tipo assim, eu vou morrer por isso e morre, alguém que recebia um ovo e guardava, e quando o dono voltava, ele entregava a galinha adulta, porque não dá para entregar ovo, vai acontecer alguma coisa. Esse cara aqui, ó, é alguém que não vai se desviar no caminho, é alguém que, cara, garante, esse cara é ousado, esse cara é valente, do começo ao fim. Esse cara é um tipo de cara, porque consolação, você sabe que é um dos melhores, dos grandiosos espíritos de consolação na igreja, é alguém que está lá o ano passado, esse ano, o ano que vem, cara, firme, confiando, caminhando, está lá, crendo, perseverando, não muda. Mas você vê uma pessoa que, e aí, irmão, como é que está? Ah, irmão, agora eu estou meio assim. Mas você estava firme o ano passado? É, mas foi o ano passado, irmão, o tempo passa, né? Não sabe, você vê umas coisas, meio outro, tal. Estou meio afastado agora. Não estou desviado, não, estou só afastado. Mas estou ouvindo louvor em casa, bastante louvor. É. Sabe aquele louvor como o Zaqueu? Eu escuto direto, porque tem uns caras lá do boteco que tocam na frente de casa. Você entendeu? Enviar esse cara, pode seguir agora. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. 24. Sabe por quê? Está aqui, ó. Era homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e de muita gente se uniu ao Senhor. Gente, dá uma olhada que está na frente de alguém cheio do Espírito Santo. Homem, pode ser cheio do Espírito Santo como for, se não tiver uma firmeza de caráter, que são essas características da verdade que permanece firme, bom caráter, boa índole. Atos, capítulo de número 6, por gentileza, o verso 3, Atos 6, 3.
Voto também. Irmãos, escolhei dentre vós homens de quê? Boa reputação. E depois? Estão entendendo, gente? Quando a gente capta, agora vamos lá de novo para o verso que eu falei de Eclesiastes, que eu tinha pedido o verso errado. Eclesiastes capítulo de número 5, né? Foi 5 ou 7? 7:1? 7:1. 7:1, isso é coisa do... Aqui, ó. Melhor é a boa fama do que o quê? O óleo, o unguento, a gordura, que é o símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. É melhor o bom caráter. Porque alguém de confiança, alguém que caminha em confiança, alguém que tem credibilidade. Esse dia eu estava lá no dia que eu fui na casa do Vlad lá, nunca mais ele convidou a gente para um jantar, mas... Abandonou o fogão, viado. O Vlad está falando que ele leva lá uns velhinhos, né? De vez em quando. Quantos anos você mora lá, Vlad? 40 anos. Você acha que esses velhinhos, os filhos desses velhinhos, confiariam os pais dele na mão do Vlad? Primeiro porque é outro velhinho. Mas é alguém que eles vêm entrando e saindo. Está ali todos os dias. Está ali todos os dias. Você sabe o que você pode dizer? Se constituiu uma autoridade sobre a vida daqueles velhinhos. Porque no momento que o Vlad pega o carro daquela família e vai levar eles para qualquer lugar, Vlad é uma autoridade que os está conduzindo. Então, é indispensável. Santificação, gente, é o amoldamento do meu caráter pelo caráter de Cristo. Santificação é separado desse sistema. Mas não separado do céu, é separado desse sistema. Jesus era santo, porque ele veio e conservou as coisas do céu. Conservou a pessoa de Deus, conservou os comportamentos celestiais. Por isso que aqui ele era santo, ele era separado, ele não estava envolvido com esse mundo. Quando ele está instruindo os discípulos, ele diz assim, vamos sair daqui, porque o príncipe deste século se aproxima e eu não tenho nada com ele. Ele não tem nada comigo. Eu não estou dentro desse sistema dele. Então chama-se bom caráter, boa índole. Só que não um caráter humano. Nesse caso, o caráter é esse conjunto de comportamentos e atitudes e ideias que uma pessoa tem, que firma ela quem é. Eu peguei até uma definição em algum lugar, deixa eu ver aqui se eu consigo ler, porque a cabeça fica rodando nisso. É uma definição simples, quer ver? Bom caráter, alguém com formação moral sólida, incontestável, digna de confiança por agir corretamente. Isso é nada mais, nada menos do que alguém, cara, que eu sou cristão não apenas por boca. Eu sou um cristão de natureza, de boca, de comportamentos, apesar de ter ainda muita coisa para ser mudada, eu sei o que eu quero, para onde eu vou. Isso existe um caminho que é exclusivo para mim. Sabe quando você entra naquela faixa de ônibus que está escrito assim, faixa exclusiva. E tem uma outra palavra que usa também na faixa de ônibus, é faixa prioritária. Quando no seu peito, na sua mente, está escrito assim, olha, exclusivo. Não é prioritário, é exclusivo. De vez em quando, na faixa exclusiva, alguém entra. Mas é por pouco tempo, porque a 50 metros tem uma viatura, tem um guarda, tem uma câmera, tem alguma coisa que vai tirar ele daquela faixa. É exatamente, se a tua vida é exclusiva, e você declara isso, e você tem isso como claro no teu coração, de vez em quando alguém vai tentar, o inferno vai tentar, mas a cada esquina
tem um anjo, tem a mão de Deus, tem uma vitória, tem. A Bíblia diz que aquele povo de Israel era exclusivo. Fala deles como um povo exclusivo. Minha nação, meu povo. Essa declaração não é feita primeiro para a gente, é feita primeiro para eles. E você sabe que Balaão montou no jumento e tentou ir amaldiçoar aquele povo? O que é que tinha na esquina? Isso aí. Passa aqui para você ver. Filho do cão. Se você entender, é por isso que é importante esse processo de santificação. Porque quando eu entendo esse processo, eu estou dizendo, cara, é faixa exclusiva. Você sabe que o oposto de profano, santo, sabe que santo é exclusivo. A realidade, santo é exclusivo. E profano é prioritário. Na ausência de Deus, qualquer um pode passar. Lugar profanado é um lugar onde outro Deus também foi adorado. Um ambiente profanado é um ambiente onde havia antes uma exclusividade, mas aí alguém quebrou a exclusividade, fazendo outra coisa naquele ambiente. Então profanou o ambiente. Aí é preciso, para santificar, fazer todo um ritual para novamente aquele ambiente se tornar santo. Então, profanado é um ambiente onde mais de um Deus, no caso, porque profano e santo fala sobre Deus ou deuses. Então, é santo para um Deus ou profanado cedendo para outros deuses. Então, quando é exclusivo, quando em minha consciência eu entendo que nesse processo eu sou o exclusivo de Deus, eu tenho sempre o favor dele para me guardar, ainda que, como de Kenneth Reagan diz, os pássaros podem até voar na tua cabeça, mas eles não podem se aninhar. Pode até tentar, mas não vão alcançar isso. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos nos colocar de pé?